Abra sua Bíblia. Carta aos Hebreus. Às vezes a gente descuidadamente canta, né? Carta de Paulo aos Hebreus. Mas nós não podemos afirmar, ainda que a escrita, o modelo de escrita se pareça com a escrita de Paulo, ninguém pode afirmar que a carta aos Hebreus é de autoria de Paulo. Então, ela é de autor desconhecido. Mas nós queremos ler uma porção da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12. Hoje eu leio na RC. Esse é um texto muito tradicional. RC, isso. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pai, se a tua palavra, Senhor, a despeito de nós, apesar de nós, fala conosco, Senhor, usa-nos por bondade, por misericórdia. Dá-nos a tua porção hoje. E nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tome o teu lugar. Evite se locomover na hora da palavra. Evite se movimentar. Lembrando sempre que quando você se movimenta, você não apenas se distrai, mas também distrai outras pessoas que estão na nave do templo. Então, importante que você se mantenha no seu lugar. Amém? Nós estamos pensando, e já falei aos irmãos, numa outra ocasião, sobre o texto de Hebreus, capítulo 11. E, na verdade, desde o capítulo 10, os versículos 38 e o 39, são textos que precisam estar gravados na nossa mente, sublinhados na nossa Bíblia, precisam estar decorados, e nós não podemos esquecer. Eu quero só que você coloque para mim Hebreus 10, 38 e 39, para que a gente possa ler bem forte num coral, porque nós estamos num processo de decorar esses textos. Vamos ler juntos, 1, 2 e... 39. É isso, o justo viverá da fé. Algumas versões pela fé, outras em fé, mas eu gosto dessa. O justo viverá da fé. Ou seja, o justo não tem outra coisa. Não há dinheiro, não há posição, não há fama, não há poder, não há nada para nós, mas nada. O conhecimento, nada vai nos fazer caminhar a caminhada cristã. O justo, ele vive da fé. Ele crê, e nós vivemos por aquilo que cremos. Nós vivemos por aquilo que entendemos biblicamente e nos lançamos pela fé diante do Senhor. Então, o justo, ele precisa da fé. E nós já lemos que a fé, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. Não há fé sem o conhecimento da palavra. Então, nós precisamos do conhecimento bíblico para alcançar a fé. Quando ele entra no capítulo 11, então ele faz uma explanação sobre o que é a fé e sobre como viver na fé, dando para nós alguns exemplos de homens e mulheres que viveram da fé.
E ele traz para nós exemplos do Antigo Testamento, da história antiga, que mostram homens e mulheres que venceram porque viveram da fé. Viveram pela fé, viveram na fé. E eles venceram tudo por causa da fé que havia neles. E quando nós olhamos o texto de Hebreus, é importante que você imagine que essas pessoas, que a carta aos Hebreus, e o que o escritor fala, que venceram pela fé, elas viveram num período onde a lei era a regra, a lei era o escrito, a lei era o manual, mas eles viveram além do seu tempo, eles viveram fora da sua realidade, eles viveram sob uma dispensação, mas desfrutando de uma outra dispensação. Eles viveram num tempo onde a maioria das pessoas buscavam obedecer à lei para serem salvos. Buscavam obedecer à lei para alcançarem suas vitórias. Mas essas pessoas, eles creram naquilo que Deus falou. Eles creram na palavra de Deus. E por causa da fé, eles alcançaram coisas extraordinárias. Eles viveram coisas sobrenaturais. Porque o escritor diz, ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí ele começa uma sequência de homens que viveram pela fé. Ele fala de Abel, que ofereceu sacrifício melhor do que seu irmão Caim. Ele fala de Enoque, que foi transladado porque acreditou, creu em Deus. Ele foi chamado de homem que viveu segundo o coração de Deus. E no versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Sem fé não conseguiremos. Nós precisamos, ao nos aproximarmos de Deus, crer. E crer impõe para nós algo que foge à lógica do mundo, foge à lógica humana, que é ver as coisas, que é apalpar. O ser humano, ele gosta de perceber, ele gosta de visualizar, ele gosta de segurar, ele gosta de apalpar. E é por essa razão que nós, seres humanos, amamos aquilo que podemos pegar. As pessoas, quando imaginam um Deus, elas querem sempre um Deus que elas possam ver, um Deus que elas possam pegar, um Deus que elas possam tocar. E é por essa razão que o homem, o ser humano, ele faz tantas imagens. É por essa razão que o homem deseja tanto algo para ele se apegar. Os israelitas no deserto, eles cansaram da fé de Moisés e eles disseram, não, Arão, faz para nós um Deus que represente aquilo que nós queremos. Nós queremos um Deus que nós possamos pegar, tocar nele. Um Deus que para nós será aquele que nos livrou da terra do Egito. Eles queriam uma imagem, eles queriam algo diante do qual pudessem se dobrar. O ser humano adora isso, o ser humano gosta de ver, mas nós devemos aprender que os heróis da fé, que é do que a carta aos Hebreus fala no capítulo 11, os heróis da fé são heróis porque creram. Eles não viram, mas creram, e eles acreditaram numa promessa, a promessa do Messias, que seria o Redentor, que seria o resgatador, que seria o Salvador de Israel. Eles nunca viram, eles nunca presenciaram, mas eles creram na promessa, eles creram na palavra. E nós que vivemos hoje, também não vimos, mas nós conhecemos a história. Ele já veio, as pessoas já testemunharam, e nós hoje também cremos na mesma fé que eles creram. Eles creram antes de ver, nós cremos depois de ter visto.
porque nós entendemos que a verdade bíblica é para nós. Nós cremos piamente que Jesus veio em carne, viveu entre nós, viveu entre os homens, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, que Ele é o Deus Emanuel, o Deus encarnado que se fez carne para estar conosco e para resgatar a humanidade. E por essa razão, nós cremos no sacrifício da cruz, nós cremos na pessoa do Senhor Jesus, cremos e por isso somos salvos. O escritor, ele vai falar no capítulo 11, do que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Que coisa linda. O que é isso? É uma lista de homens, uma lista de mulheres que viveram nesse mundo. Mas eles estão num outro patamar. Eles estão num grupo diferente. Eles estão numa classe diferente. E o escritor aos Hebreus os considera como heróis, como gente que viveu e não perdeu a fé. Como gente que viveu e passou tudo que passou, mas não perdeu a esperança, não perdeu a fé, não deixou de acreditar. E porque eles não deixaram de acreditar, hoje eles estão num grupo muito especial, que é o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. E quando você lê esse texto, quando você lê o texto de Hebreus 11, você vai entender o que nós estamos falando. E ele vai citando muitos, desde Noé, desde Abel, e vai citando vários homens. Vai falando de Noé, vai falando de Abraão, ele fala de Moisés, e ele vai citando cada um com os seus adjetivos, cada um com as suas condições pessoais. Ele fala de José, ele fala de Isaac, fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de tantos homens que viveram pela fé, que passaram por dificuldades, mas foram vitoriosos. E aí, ele chega no versículo 32, coloque por favor, 32. Hebreus 11, que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando, ele já contou um monte de gente. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, ele disse, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Esses são os homens de quem eles estão falando. E de quem ele está falando? E ele fala de todos eles. E no versículo 38, ele faz uma declaração espetacular. Leia isso comigo. 1, 2 e... Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens e mulheres viveram aqui na terra, como nós estamos vivendo. Mas o escritor diz, o mundo não era digno de tê-los. O mundo não era digno de ter essas pessoas, porque eles eram pessoas especiais, eles eram pessoas que viveram além do seu tempo, eles eram pessoas que foram diferenciadas pelas coisas que eles fizeram, por causa dos seus atos. Eles eram pessoas que o mundo não era digno deles, viveram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram aquilo que esperavam, provendo Deus alguma coisa maior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles viveram e pela fé venceram reinos,
triunfaram sobre todos os seus problemas. Eles venceram, apagaram a força do fogo, venceram suas lutas, foram torturados, cerrados ao meio, homens que deram testemunhos, mas eles não viram a promessa. Eles viveram na expectativa pela fé. E nós, hoje, recebemos a promessa. E nós somos o aperfeiçoamento deles. Nós, juntamente com eles, receberemos a graça, receberemos o resultado e seremos completamente aperfeiçoados todos juntos. Esses homens são heróis. Esses homens são pessoas sobrenaturais, ou melhor, são pessoas acima da média. Não são exatamente sobrenaturais, mas são pessoas muito acima da média por uma razão. Diga comigo, o justo viverá da fé. Diga de novo, 1, 2 e... O justo viverá da fé. Eles têm algo em comum. Viveram da fé. Eles creram. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. Ela é a prova das coisas que nós não vemos. Viver pela fé é o destino de todo justo. E aí, ele entra então no capítulo 12. E ele fala uma coisa muito impressionante. E ele então faz uma declaração, portanto, no entanto, a partir de agora, por isso, nós também, pois que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Aqui me permita, nós, durante um tempo, entendemos esse texto como algo do tipo... Tem muita gente aí fora nos olhando, não é? O mundo está olhando para nós. O mundo está nos julgando. Nós estamos vivendo diante de uma nuvem de testemunhas. Gente que está olhando para nós. Quem já teve essa interpretação aqui alguma vez na vida? Ok, então eu não estava sozinho. Mas quando você olha para esse texto, você percebe que não é nada disso. O escritor não está falando de pessoas do mundo que estão nos olhando. Paulo disse que nós somos cartas lidas pelo mundo. Mas o escritor aos Hebreus não está falando que nós estamos rodeados pelo mundo que está nos olhando. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós também estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas. Paulo está dizendo que nós estamos rodeados por esse grupo de homens e mulheres que viveram antes de nós, que são heróis da fé, e eles hoje são testemunhas para nós, para que nós possamos seguir o exemplo deles. Nós temos como inspiração a vida deles. Por que o escritor está falando isso? Porque a igreja vive um momento de perseguição, a igreja vive um momento de dor, um tempo de sofrimento, um tempo onde muitas pessoas estão pensando em abandonar a fé, um tempo onde muitas pessoas estão sendo perseguidos, cerrados, cortados, mortos pelos leões, mortos nas covas, mortos nas arenas. A igreja sofre uma perseguição. Então o escritor está contando essa história, está dizendo para nós, ei, olha aqui para nós não somos os primeiros, nós não somos os únicos a sofrermos, você não é o primeiro a passar por todos esses sofrimentos. Eu queria que você começasse a pregar comigo, batendo nesse irmão aí, e dizendo para ele, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não é o primeiro a passar por isso, tem gente que já viveu isso muito antes de você, tem gente que já experimentou tudo isso
isso muito antes de você. Porque nós somos crentes sim, somos abençoados, mas quando a luta vem, irmãos, a gente fica preocupado e a gente começa a querer desanimar, a gente começa a querer enfraquecer e parece que as lutas... Hoje pela manhã eu conversei com um amado e ele disse: pastor, no ano passado eu não estava aguentando mais, eu estava pensando em desistir e eu marquei um dia que eu ia parar de vir à igreja, eu ia desistir de tudo, eu ia voltar para a minha velha vida, eu ia deixar tudo para trás, eu ia abandonar a igreja, ia voltar para a vida que eu vivia antes. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu escutei a voz do Senhor, Ele me socorreu, e eu continuei, e eu continuei, e eu continuei. E quer saber? O Senhor tem me sustentado até aqui, o Senhor tem me ajudado, tem me abençoado. Não tem sido fácil, mas até aqui eu continuo persistindo, e eu não quero abandonar o Senhor. Eu separei uma música que eu não sei se eu vou conseguir cantar. Tem como cantar? Então já era para estar todo mundo aqui cantando comigo. Olha a velocidade que eles vêm agora, fica olhando. Ó. E aí, enquanto eu pensava nisso, eu imaginei o seguinte: porque nós, muitas vezes, amados, pensamos em desistir. Isso não é uma coisa nova, não é algo diferente. Você também tem o direito de pensar isso. Você já sofreu, você sofre, você tem dificuldade. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente cai, às vezes a gente tem dificuldade. E quer saber? Eu vim aqui hoje como um profeta de Deus para a tua vida e te dizer: meu irmão, segura firme aí, não desiste não, porque tem algo muito maior reservado para ti. Hoje eu vim aqui para te dizer, meu amado, que tem uma nuvem de testemunhas. É muita gente, é muita gente, é muita gente que está olhando para você. Eles são nossas testemunhas. E quando nós sofremos, nós precisamos olhar para os lados, nós precisamos olhar para trás e dizer: Deus, está difícil, Deus está doendo, Senhor, eu estou pensando em desistir. E todas as vezes que nós olhamos para essa nuvem de gente, para todo esse povo que já passou por tudo que nós passamos, eles não desistiram, eles creram, eles acreditaram, eles viveram pela fé, eles eram justos, eles viveram da fé, eles viveram pela fé, e por essa razão eles estão num grupo chamado de heróis da fé. Por uma única razão: eles não desistiram. Aí você pode pensar assim: mas eles eram eles, né, pastor? Eles não eram eu. Olha aqui para mim. E eu me alegrei no Senhor hoje enquanto pensava isso. Você já notou que todo mundo, quando morre, vira bom? Hein? É muito raro. É muito raro. Alguém que morre e as pessoas falam: esse miserável, esse desgraçado foi tarde. É muito difícil. Tem que ser alguém muito ruim mesmo, muito ruim. Mas normalmente, quando você morre, você vira um santo, um homem de Deus. Você vira uma mulher boa, um homem bom. Concorda comigo ou eu estou falando bobagem? Já foi enterro? No enterro todo mundo fala bem. É raro você ver alguém falando mal do morto. Porque na hora do enterro, nós não ficamos lembrando das vezes que aquela pessoa tropeçou. Nós não ficamos lembrando dos erros que ela cometeu. Nós olhamos o que ela fez de bom. E nós procuramos o que essa pessoa tem de bom para exaltar. Eu tenho muita dificuldade de fazer sepultamento de quem eu não conheço. Porque o que eu vou falar se eu não conheço a pessoa? Quando você conhece, você exalta as características daquela pessoa. Mas quando você não conhece, é difícil. Mas normalmente, os familiares procuram exaltar as qualidades. Mas quem exalta as qualidades, sabe que lá no fundo, que na verdade, não era bem assim. Não eram lá essas coisas. Mas agora, não é hora de falar dos problemas. É hora de exaltar as qualidades. Quando nós olhamos para os heróis da fé, eu não vim aqui para queimar ninguém.
Mas quando nós olhamos para os heróis da fé, nós temos essa... O cara é herói. É um herói. Por exemplo, Elias não foi citado, mas ele estaria nessa galeria. Amém ou não amém? Amém. Elias, o grande profeta, sim ou não? Porque você não viu o dia que ele pediu para morrer, o dia que ele fugiu e se escondeu. Tu viu isso? Mas isso agora não faz mais sentido. Isso não tem mais importância. O que vale agora é que ele venceu. É que ele venceu. E não importa se um dia ele pensou em desistir. Não importa se um dia ele pediu para morrer, não importa isso, porque ele venceu. O importante é que agora ele está junto com os heróis. O importante é que ele agora está contado com aqueles que venceram, com aqueles que triunfaram. E aí você olha para o grande Abraão, o pai. Abraão, o pai da fé. Amém ou não amém? Mas você não lembra do dia que ele mentiu, lembra? Você lembra do dia que ele pegou uma mentirinha? Ou uma mentira grande? Você não lembra disso. Você não lembra do dia que ele duvidou de Deus? Que ele duvidou que o Senhor pudesse cumprir a promessa? Você não lembra disso. Você não lembra do dia que ele foi lá e teve relações com a empregada, que não deveria, teve relações com a empregada, porque desconfiou da promessa do Eterno? Você não lembra disso. Você sabe por quê? Porque o que importa é que ele venceu. Ele venceu. Ele tropeçou sim, ele teve dificuldade sim, mas ele se levantou, e ele creu, e ele venceu. E hoje quando nós lembramos dele, sabe quem é Abraão? Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai dos que creem, Abraão é o meu exemplo, Abraão é o meu ícone, Abraão é um herói da fé. E aí nós lembramos de Abraão, e nós louvamos a Deus pela vida de Abraão. Você lembra de Moisés? Você olha Moisés, Moisés é um herói, Moisés é um dos grandes. Mas você não lembra do dia que ele matou o cidadão. Você não lembra do dia que ele deu 2 pancadas na rocha, feriu a palavra, feriu a rocha. Você não lembra disso, sabe por quê? Porque nem Deus lembra disso. O que Deus lembra é que ele foi o libertador. Ele foi um herói, ele tirou o povo do Egito, levou o povo para a terra de Canaã, e ele venceu. Ele está na galeria dos heróis da fé. Você olha para Raabe, ela está na galeria dos heróis. Raabe, e mais do que isso, Raabe está lá na genealogia do meu Senhor Jesus. Raabe! E talvez apareça um fofoqueiro que diga assim: mas eu conheço a tua vida, hein? Eu conheço a tua história, eu sei de onde você veio. Eu sei de onde você veio, Raabe. Tu era prostituta. Mas isso não faz a menor diferença. Sabe por quê? Porque ela venceu. Ela creu, ela venceu, ela triunfou, ela chegou até o fim, e porque ela foi até o fim, hoje ela está contada como os heróis da fé. Aí a gente fala de Gideão, que venceu. Mas Gideão um dia chegou para Deus e falou: que Deus é esse? Você não lembra disso, né? Se Deus é conosco mesmo, que Deus é esse? Se Deus é conosco, onde estão os milagres que Ele fez no passado? Abandonou a gente aqui. Essa era a briga de Gideão. Mas hoje a gente nem lembra disso. Sabe por quê? Porque Gideão creu. Gideão obedeceu, Gideão foi até o fim, e no fim, ele recebeu a promessa. Ele foi contado como um herói da fé. E a gente olha para Jefté, o grande libertador, um juiz, e você diz: Jefté, um herói da fé, ladrão, mercenário, rebelde, se juntou com os bandidos da época, para ficar fazendo bobagem. Jefté. E talvez, se você pega o fofoqueiro da Bíblia, ele diga assim: mas eu conheço a história de Jefté. Jefté não é isso tudo aí não, hein? Mas o que importa se Jefté andou com homens de má índole? O que importa se um dia
ele tropeçou. O que importa se um dia ele se juntou com gente que não valia nada? O importante é que ele creu em Deus. O importante é que ele acreditou no Senhor. E a fé o salvou. A fé os transportou e fez dele um vencedor. E ele se tornou um herói da fé. Mas tem alguém que ainda é mais icônico. Davi. E hoje nós olhamos e falamos com orgulho, o grande rei de Israel, o melhor de todos, o grande monarca da nação de Israel. Davi, o melhor, o homem segundo. Um homem segundo. Sério? Você não vai lembrar do dia que ele olhou a moça tomando banho? Sim, porque ele foi para o terraço procurar o que não deveria. Olhou uma moça tomando banho e acabou deitando com ela. E como se não bastasse, mandou matar o marido da moça para ficar com ela e com o filho. E mais ainda, mentiu. Disse que ia assumir por caridade o filho da moça. Tudo mentira. Ele mandou matar o rapaz. Ele matou Urias para ficar com a mulher do Urias. Meu Deus, o que é isso? Isso é um homicídio. Mas quer saber? Ele é um herói da fé. Porque dos pecados de Davi, Deus não se lembra mais. Foi ele quem disse, os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento, e eu não me lembrarei mais deles. E hoje eu estou falando para um grupo de pessoas, talvez eu tenha vindo aqui para falar contigo, que diz assim, pastor, como eu gostaria, mas os meus pecados não me permitem, as minhas faltas não me permitem. Ei, eu vim aqui hoje para te dizer, que o Senhor te ama, e Ele mandou eu te dizer, que não importa o quanto você tenha sofrido, o quanto você esteja sofrendo, não importa os erros que você tenha cometido, Ele deseja te colocar junto com a galeria dos heróis da fé. E quando eu penso nessa multidão, quem é que já foi no estádio de futebol? Eu nunca fui assistir jogo de futebol. Não é muito a minha praia. Mas quem já foi? Eu assisto na televisão. Lá no estádio, as pessoas não ficam muitas vezes como nós ficamos aqui na igreja. Na hora de louvar o Senhor, na hora de adorar a Deus, a gente adora muito comedido, né? A gente fica muito tímido. As pessoas lá, elas gritam. Elas se exasperam. As pessoas são apaixonadas. E elas gritam para os jogadores. Elas incentivam os jogadores. E elas falam coisas que nem elas estão pensando. Mas elas querem incentivar o time de futebol. E eu penso nisso. Não sei se você consegue pensar num estádio. Um estádio lotado. E você no meio do campo. O estádio lotado são todos os heróis da fé que viveram antes de nós. Eles já estão garantidos com o Senhor. Eles já estão vivendo nos braços do Pai. E hoje eles olham para nós e eles torcem por nós. Eles pedem a Deus que nos ajude. Eles vibram quando nós acertamos. Eles também lamentam quando nós erramos. Mas eles são uma nuvem de testemunhas que estão nos ajudando. E eles torcem por nós. Eles torcem para que nós consigamos. Eles torcem para que nós alcancemos. Eles torcem para que você chegue ao final, para que você cruze a linha de chegada, para que você não desista, para que você não abandone, para que você não pare agora, porque o teu destino é a vitória. E eu fiquei pensando, e eu não quero fazer isso com ninguém, mas a gente pode cantar agora? Então vamos cantar. E eu quero que você me ajude a cantar essa música, mas cantar torcendo por alguém que está prestes a desistir,
torcendo por alguém que está prestes a desanimar. E aí eu lembrei dessa música, e eu falei, não, eu preciso cantar para alguém essa canção hoje. Eu preciso declarar essa canção para alguém, porque eu vejo alguém no meio do estádio, andando, pode cantar, no meio do estádio, andando, e uma nuvem de testemunhas, dizendo, não para não, não para não, não para agora não, não desiste agora não, não para agora não, porque você tem um Deus. Ele sabe de tudo. Fica de pé aí. Você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem um Deus. Você consegue ver alguém cabisbaixo, querendo desanimar, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo segura aqui. Vai passar. Tem crente nesse lugar hoje, tem crente aqui. Tem crente aqui. Você crê que Deus te usa? Então eu vou cantar de novo. E você vai sair do teu lugar. Você vai ministrar essa palavra para alguém. Permita que o Espírito Santo te direcione. Vá lá nessa pessoa e declare essa palavra para ela. Permita que Deus te use hoje. Permita que o Senhor use a tua vida. E declare nessa noite. Vamos cantar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. não chore, quem cuida de você não dorme. levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Já que nós começamos, tem mais alguém aí que deseja vir para o altar? Tem mais alguém aí que deseja vir para o altar e receber a ministração? Se você deseja, sai daí correndo e vem para o altar para receber a oração. Se você está aqui hoje
e deseja receber a oração, sai daí e vem correndo para o altar, que eu quero orar contigo também. Se tem mais alguém, sai daí correndo e vem para o altar, que eu quero orar contigo. Pode cantar. Se tem mais alguém, sai, vem correndo. Vem correndo, vem correndo, ministra. Vem correndo. Vamos combinar? Não deixa ninguém sozinho aqui. Não deixa ninguém sozinho aqui na frente. Nem é pra você estar aqui, mas Deus falou assim: está aí, vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Se cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, e vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Senhor, não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. E você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te acontecer. E você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Senhor, eu oro pelos teus filhos, Pai. Eu oro, Senhor, pelos teus filhos. Foi o Senhor que os trouxe até o altar. Pai querido, e a tua palavra é socorro para a vida deles hoje. A tua palavra é renovo, Senhor, para a vida deles. Então eu te peço, meu Deus, que eles entendam que há uma nuvem de testemunhas que já viveram tudo que eles também, que nós estamos vivendo. E eles já venceram pela fé. Eles já alcançaram. Senhor, e nós também alcançaremos. Nós também alcançaremos. Por causa da fé. Por causa da fé. E por isso, meu Deus, eu te peço, não nos deixes desistir. Não nos deixes desistir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui na frente que está recebendo a Jesus como seu Salvador, ou voltando para Jesus. Só levanta uma das mãos. Uma, duas. Tem mais alguém? 3, 4. Tem mais alguém aqui na frente? 5.
que está voltando para Jesus, ou recebendo o Senhor como Salvador. 5 pessoas. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. 6 pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Você vai receber um formulário da igreja. Você não vai para lá hoje. Só entrega o formulário para eles. E esse obreiro que está aí do lado vai acompanhar para que eles possam preencher aqui dentro mesmo do templo. Eles vão receber e vão voltar para os seus lugares. Alegres na presença de Deus com esse formulário. E o obreiro que está aí do teu lado vai te ajudar a preencher um formuláriozinho. Só com teu nome e telefone. Eu preciso que você preencha isso. Volte para o teu lugar. No nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso. Agora sente aí que eu vou começar a pregar. Na verdade, eu estava tentando fazer uma introdução para poder pregar. E o que devemos fazer? Porque o que o escritor disse é o seguinte: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto, há uma responsabilidade sobre nós. Ele diz: por causa disso, portanto, nós, os que estamos também rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Há pelo menos 6 coisas que ele nos recomenda. Mas eu vou falar apenas 3. Número 1. Deixemos todo embaraço. Deixemos todo embaraço. O que é embaraço, pastor? É tudo aquilo que nos atrapalha. É pecado, pastor? Não, não é pecado, mas me atrapalha. Não é pecado, mas me atrapalha. E é muito comum as pessoas dizerem hoje: mas não é pecado, pastor, mas me atrapalha. Portanto, nós que temos como exemplo tanta gente boa, deixemos todo embaraço. Você não pode continuar vivendo no meio desses embaraços. Pastor, mas não tem nada a ver. Mas é só um grupo de amigos. É embaraço. Pastor, eu vou para o bar, mas eu não bebo, eu não peco, mas é embaraço. Pastor, eu estou no grupo, eles falam bobagem, mas eu não falo, mas é embaraço. E se é embaraço, nós precisamos deixar. E eu poderia ficar aqui muito tempo listando para você uma quantidade infindável de embaraços, de coisas que nos atrapalham, de coisas que roubam o nosso tempo, que roubam a nossa energia, que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa esperança, que roubam a nossa fé. Mas não é pecado, pastor. Eu sei que não é pecado, mas é embaraço. E se é embaraço, eu preciso abandonar. Se é embaraço, eu preciso abandonar. E eu oro para que o Espírito Santo comunique no teu espírito agora quais são os embaraços que estão te prendendo. Quais são os embaraços que estão te roubando a esperança. Quais são os embaraços que estão roubando a tua espiritualidade. Portanto, nós que temos uma nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço.
Deixemos o embaraço. Pastor, mas é só um grupinho, é só um futebolzinho, mas é só uma coisinha aqui, mas é só uma coisinha ali. Pastor, mas não é pecado. É pecado, pastor, mas é embaraço. E se é embaraço, a ordem de Deus para você é essa: deixe antes que seja tarde. Quando você entende isso, digam amém. Segundo, abandonem o pecado. Abandonem o pecado. Deixem o pecado. Você acha mesmo que vai se juntar aos heróis vivendo uma vida de pecado? Você acha mesmo que vai se juntar aos heróis vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida de perdição, vivendo uma vida de pecado diante do Senhor? Você acha mesmo que vai se juntar aos heróis da fé vivendo uma vida de desobediência ao Senhor? Você acha mesmo isso? Deixemos todo o embaraço e o pecado. Se é mentira, se é lascívia, se é fornicação, se é adultério, se é a gula, se é a soberba, se é algum outro tipo de vício, se é a violência, se é a ignorância, a brutalidade, eu não sei qual é o pecado que está consumindo a tua alma, mas a ordem do Senhor para ti hoje é: portanto, nós, os que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado. E você sabe o que é pecado. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. E eu termino dizendo o que ele disse: e corramos, corramos, corramos. Não é para andar, não é para caminhar, não é para andar vacilante, é para correr. Ele disse: deixemos o embaraço e o pecado e corramos a carreira que nos está proposta. Então diga para esse teu irmão aí: você precisa. Pode ser profeta, não é você que está falando não, é Deus que está falando para ele. Deixar esses embaraços, deixar o pecado e começar a correr. Correr! Grita no ouvido dele: é correr! Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Não é hora de andar vacilante. Não é hora de andar tropeçando. Não é hora de andar vagarosamente. É hora de correr em direção ao nosso alvo. É hora de correr em direção ao Senhor. Pastor, mas eu estou sofrendo muito. Mas está me doendo muito. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não se importou com a dor da cruz, porque Ele sabia o que estava lhe esperando. Tem mais alguém aqui, que além de mim, para obedecer ao Senhor, para correr a caminhada da fé, para viver em obediência, fugir dos embaraços e para vencer o pecado, está sofrendo, está sentindo o peso disso e sabe como tem sido difícil andar corretamente. Tem mais alguém aqui que está vivendo assim? Tem mais alguém que sente isso? Então fique de pé em nome de Jesus. Porque Ele disse para nós: não levemos em conta o peso da cruz. Vida cristã não é para fraco. Vida cristã não é vida mais ou menos. Vida cristã é vida para quem está disposto a guerrear e a correr em direção ao alvo.
Vida cristã não é para quem deseja viver relaxadamente ou vacilante. Corramos a carreira que nos está proposta. E eu termino dizendo para você uma coisa: nunca foi, nunca será fácil para ninguém, mas quem quer precisa correr. Quem quer viver a vida cristã precisa apressar os passos. E eu termino lendo para você João 16 e 21. Põe esse texto aí. João 16 e 21. Isso aí. Há uma promessa de Deus. Há algo de Deus esperando por nós. E essa aplicação ela é linda. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Em algumas versões diz, é chegada a hora de sofrer. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Põe na NTLH esse texto para a gente ler juntos. 1, 2 e, leia comigo. 1, 2 e. Eu vim aqui para te dizer hoje que você está vivendo uma fase que você sente o peso e o sofrimento disso. Mas a mulher também, quando está para dar à luz, ela sofre, porque chegou a hora, ela se ressente, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, ela fica tão feliz, que já nem lembra mais do seu sofrimento. Diga para essa pessoa aí, fique tranquilo, tudo isso vai passar. Diga para ele, ou diga para ela, e quando passar, diga quando passar, você vai ficar tão alegre, que nem vai lembrar do seu sofrimento. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu termino orando com você. Existe uma nuvem de testemunhas. E elas são a nossa inspiração. E por causa deles, por causa do exemplo e do testemunho deles, nós vamos deixar o embaraço. Nós vamos abandonar o pecado. Nós vamos correr com uma determinação e com foco, sabendo que depois desse processo nós vamos viver a recompensa. Quantos creem nisso, digam amém.